Oh, glória a Deus, como é maravilhoso poder estar aqui com mais um programa Conhecendo a Liberdade. E dessa vez nós estamos com a profissional, ela que é psicopedagoga, nós estamos com a Jaqueline, onde hoje ela vai falar um pouquinho sobre TDAH. Um assunto muito relevante para que você possa estar conhecendo um pouquinho, para que você possa estar sabendo dos sintomas e para que você possa até estar auxiliando seu filho, seu irmão, seu esposo, sua irmã, e para que você possa também estar auxiliando outras pessoas a procurar um profissional para estar sendo tratado. Mas antes nós vamos começar orando, agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê e um Deus que tudo conhece. Não estou aqui falando de religião, mas eu estou falando de fé. Pois as Escrituras Sagradas nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que para agradar o coração de Deus, nós precisamos acreditar naquilo que nós ainda não estamos vendo. Mas que nós sabemos que através da nossa fé, podemos trazer a existência, podemos trazer para as nossas vidas. Pois nós precisamos pensar positivo, nós precisamos acreditar no hoje, acreditar naquilo que pode ser concretizado, não muitas das vezes com a força das nossas mãos, mas com a força das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Então, por isso, oremos ao nosso Deus. Querido, santo e justo, graças nós te damos por mais uma vez poder estar aqui e poder te pedir da tua força, da tua graça, do teu Espírito, poder pedir do teu alimento, que é a tua palavra genuína e verdadeira. Que o Senhor tome a primazia de todas as coisas, abençoando todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que irão nos assistir. Que o Senhor tome a primazia de cada um, meu Deus, onde essa programação chegar, que a tua mão potente possa entrar abençoando em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação a qual você está passando. Talvez você está sentindo uma angústia, talvez você pode estar aprisionado com algo que aconteceu no passado, ou aprisionado com algo que está acontecendo no momento, mas não tem prisão. Que quando você ora, o Senhor, Ele não coloca por terra. Não tem prisão que não se abra quando você ora ao Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, a Bíblia vai nos falar que Jeremias, ele estava preso, mas ele passeava no pátio. E a Bíblia vai nos dizer que não era porque ele estava preso que a palavra do Senhor não podia chegar até a vida dele. Ao contrário, a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus vai ao encontro de Jeremias e vai dizer para ele: Jeremias, não importa o momento que você está passando, não importa o lugar que você está, não importa a angústia que você está sentindo, mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele fala para Jeremias: clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas a qual você não conhece. Então o Senhor não estava olhando o cenário, a situação a qual estava vivendo o Jeremias, mas o Senhor estava dizendo para ele: independente da situação, independente do cenário, clame a mim e eu vou te responder. Não adianta alguém tentar colocar na sua mente que se você clamar, Deus não te responde. Ao contrário, a Bíblia vai nos dizer que Jeremias, muito abalado com certeza do cenário que ele vivia, da situação a qual ele estava, o Senhor disse para ele: clama a mim e eu vou te responder. Eu não deixarei de te responder. Eu vou te responder e eu vou anunciar coisas grandes e profundas a qual você não conhece. Então, meu amado, o segredo não é o cenário, o segredo não é o momento que você está vivendo, mas o segredo é o poder da oração. É clamar ao Senhor Todo-Poderoso para que Ele possa te ouvir e te responder e concretizar coisas grandiosas na tua vida. Fica essa palavra ao seu coração. Logo mais entraremos com o pastor e advogado Heleno Ávila com uma palavra de vitória. Depois da vinheta, estamos entrando aí com a Jaqueline, falando um pouquinho sobre TDAH. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olá, queridos seguidores, estamos de volta. Eu gostaria de falar hoje sobre o valor da alegria. A Bíblia diz que, eu vou ler para vocês, em Provérbios capítulo 17, verso 22, diz bem assim: o coração alegre é o melhor remédio.
mas o espírito abatido resseca os ossos. Puxa vida, se você ainda não tinha pensado nisso e anda com problemas de osteoporose, por exemplo, então dá uma olhada nas escrituras. Veja que conselho, escrito há quantos? Há mais de 3.000 anos. Hoje a medicina atual, moderna, que avançou muito, descobriu a mesma coisa. Então descobriu que a tristeza, a depressão tem suas origens nisso. Ou seja, se você é acostumado a tomar remédios para dormir, veja, aqui está dizendo que com alegria você pode evitar muitas drogas e fica muito mais barato, né? Então, a Bíblia sempre tem um conselho impressionante. E eu tenho sido muito abençoado em buscar esses conselhos bíblicos, conselhos que levam à vida. Veja, a palavra de Deus contém coisas impressionantes para ajudar a você a viver melhor. Seja abençoado por causa da palavra. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Estamos aqui de volta mais uma vez. E dessa vez, mais uma vez, para agregar conhecimento, para agregar informação para a sua vida. Nós estamos mais uma vez, eu creio que pela terceira vez que nós estamos com ela na nossa programação, 2 vezes no nosso estúdio, mas hoje nós viemos até ela, hoje nós viemos até a residência dela para estar participando, para que ela possa estar participando junto conosco dessa programação, e hoje com um tema bastante relevante sobre TDAH, compreendendo, apoiando e educando sobre o transtorno. Então eu quero você ligadinho conosco para que você possa estar recebendo conhecimento. Falar sobre TDAH é maravilhoso. Para quê? Para que você possa estar até procurando saber, para que você possa estar observando se tem alguém na família, para que você possa estar observando se tem alguém que você conhece, até para que você possa estar indicando um profissional da área para estar fazendo o tratamento. Então, Jaqueline, mais uma vez, pela terceira vez na nossa programação, é um prazer estar aqui com você no dia de hoje para falar de um assunto bastante relevante como o TDAH. Hoje nós estamos vendo muitos que estão se descobrindo agora na fase de adolescência, na fase adulto, se descobrindo que está com esse transtorno. Então eu quero que você se apresente. Você aí, vamos falar um pouquinho sobre ele. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Jaqueline de Jesus Carvalho, eu sou pedagoga. Minha primeira especialização foi em atendimento educacional especializado. Me especializei em AEE, em educação inclusiva, em transtorno do espectro autista. E recentemente eu concluí minha pós-graduação em TDAH. Porque eu me descobri TDAH há 3 anos. Já estou dentro dos 4 anos que tenho o diagnóstico. E hoje eu sinto necessidade. Eu percebi que depois que eu comecei a assumir, né, o meu diagnóstico, eu não sou o diagnóstico, mas eu tenho. Então eu achei interessante me assumir, porque muitas coisas que se falam do TDAH nem sempre são verdade. Porque as características vai variando muito de pessoa por pessoa. E na fase adulta, muitas coisas a gente acaba superando. Hoje, para você, o que foi descobrir esse transtorno já na fase adulta? É assim, a minha descoberta, porque como eu tenho minha área de interesse, é a causa da pessoa com deficiência, os transtornos, minha área de pesquisa. Então, eu já percebia, né, quando eu comecei a estudar sobre deficiência, eu já percebia o TDAH dentro da minha casa, né, na casa da minha mãe. Meu pai, meu irmão, minha sobrinha, eu já percebia. Mas eu nunca percebi nada em mim. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, né, quem me trouxe o meu diagnóstico, eu digo que foi o Paulo Matos, No Mundo da Lua.
Porque nem sempre o TDAH vai se apresentar como a gente vê naqueles cardzinhos que aparecem nas redes sociais. Sim. Né? Tem muitos mitos, tem muitas coisas que precisam ser desconstruídas, porque muitas vezes as pessoas se escondem. Ou como é importante aprender, né, Jaque? Para tirar os mitos e verdades, né? Porque nem sempre esses movimentos que tem muito, essa inquietação, nem sempre é motora. É mental. É cognitiva, é mental. Então, a minha é totalmente mental. Mas hoje eu vejo, há uma diferença muito grande. O TDAH, quando ele está em tratamento, e o TDAH, quando ele não tem tratamento. Hoje, já que você... É muito importante descobrir, ter o diagnóstico até para poder ser tratado, até para poder estar tomando os fármacos, os quais são necessários. E assim, quando eu cheguei no médico psiquiatra, eu não fui a ninguém, fui ao psiquiatra. Quando eu li esse livro, eu li mais de uma vez, eu digo, pode ser que eu estou botando coisa na minha cabeça. Como eu lido com pessoas, quando eu lido com pessoas, então, pode ser que eu estou botando coisa, eu estou criando meu diagnóstico. Mas quando eu cheguei no médico, ele fez até gracinha comigo. Eu disse, doutor, eu tenho TDAH. Ele falou assim, você fez medicina onde? Aí eu disse a ele, em lugar nenhum. Você vai ter que me explicar porque você tem TDAH. Aí eu comecei a falar para ele que eu lendo o livro, eu disse a ele que eu não consigo dormir, que a mente não deixa eu descansar, eu sinto muito cansaço, dores no corpo. Às vezes as pessoas da sua própria casa acham que é preguiça, que é manha. E assim, outra coisa também, eu perco muitas coisas dentro de casa. Se eu estou na cozinha, alguém chamar, eu tiver com a colher na mão, provavelmente eu vou deixar ela em algum lugar. Quando eu volto, eu já não acho mais. Então, a pessoa com TDAH, ela não causa prejuízo a ninguém, a si próprio. Há um prejuízo. Há um prejuízo para com a pessoa. Por isso a importância do diagnóstico cedo, né? Entre 6 e 7 anos, que fica visível. Na escola, a criança está no período de alfabetização, ela não se concentra. A atenção é fundamental para que o indivíduo consiga aprender. Então, meus amados, diante dessas informações, porque muitas das vezes temos aquela pessoa que não procura para saber até por causa do preconceito ainda que nós vivemos na sociedade, né? Psiquiatra, tipo de transtorno. Aquele rótulo, né? Um rótulo de loucura. Isso. E não é. Não é. Então é muito importante que você possa estar procurando um profissional. Se você se identifica com algo que a Jaque acabou de falar, como a inquietação, como aquela aceleração na cabeça, na mente, então você deve estar procurando. E como ela falou também, vai depender de pessoa para pessoa. Vai variar os sintomas, né? Mas as 3 características que são mais visíveis, não, que é permanente, que dá o diagnóstico, é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Eu sou mista. Eu tenho uma desatenção. De manhã eu sou muito desatenta, por isso que eu faço uso de medicação. Mas eu sou impulsiva no pensamento super acelerado. Eu consigo estar aqui conversando com você sobre o TDAH e consigo estar com a minha mente em outro lugar. Tem horas que eu digo, meu Deus, é loucura, eu não sou normal, mas faz parte. Minha atenção é muito assim. E outra coisa, eu só ouço se for me interessante para mim. Já que eu vou dar aquele exemplo, né? O exemplo do computador. Quando nós estamos com o computador ligado, com várias abas abertas, né? Então você tem essa tendência, está aqui conversando, mas você também já está com a mente. Já estou projetando o que eu vou fazer em outro horário. Já estou, isso há um desgaste mental, né? A memória. E eu percebo que há um desgaste mental. Então, antes eu fui ao médico, contei tudo, ele pediu que eu falasse da minha infância. Aí eu comecei a falar com ele algumas situações que ficaram marcadas na minha infância. Já dizia que eu tinha TDAH. Na escola, a professora dizia que eu era preguiçosa. Essa menina não quer nada, só vi no mundo da lua. Essa menina, porque a aula dela não me chamava a atenção da minha professora. Ela só dava aula expositiva e eu não conseguia focar. Eu só vivia pensando na praia, em jardim. Eu nunca estava presente, só de corpo. Entendi. Então isso dificultava muito. Eu fui muito rotulada, era muito escrever.
E muitas vezes ela apagava, eu não conseguia copiar tudo. Por quê? Porque eu me perdia muito. Começava a copiar o texto, me perdia. Aí voltava para o início de novo. Então eu nunca conseguia concluir o que copiava no quadro. Eu só conseguia aquilo. Muitas vezes eu tinha que tomar caderno, estava na sala, mas eu tinha que pedir caderno emprestado para poder completar a atividade. Então, olha como é importante você descobrir, você ter o seu diagnóstico, até para que você possa ser incluso no trabalho, para que você possa ser incluso nas suas atividades escolares, na faculdade. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, se autoconhecer. Saber, se autoconhecer é fundamental. É fundamental, né? Fundamental. Recentemente, eu descobri outra questão do TDAH, que é muito comum, e eu achava que é porque eu sou desatenta, porque assim, eu me bato muito em casa, minhas pernas é muito roxa, porque eu me bato muito nas coisas, porque a gente tem uma dificuldade, sim, né? A gente tem uma dificuldade espaço-temporal. Sim, a gente sim. tem isso. Às vezes eu quero fazer aquilo, mas eu vou para o outro lado. Porque você já está pensando em outra coisa, em outra fazer coisa ao mesmo tempo. E outras vezes eu digo, meu Deus, às vezes eu tenho dificuldade, sabe por quê? Vou falar com alguém e muitas vezes eu esqueço o que vou falar. Daqui para ali eu já esqueci. Então, o que mais incomoda no TDAH é os esquecimentos. O que mais incomoda. O que mais incomoda é que as pessoas não entendem. Sim. Acha doida. É assim que as pessoas falam. Ficam rotulando, né? E assim, eu só tenho resultado. Aí, às vezes, as pessoas perguntam para mim, Jaqueline, como é que você consegue começar e terminar? Porque o TDAH, ele é visto, começa as coisas e não termina. Sim. Ele só começa e não termina aquilo que não tem interesse. Sim. Então, quando o professor, na sala de aula, usa a área de interesse do menino, vamos dizer, o menino gosta de dinossauro. Sim. Se ele envolve na atividade do menino dinossauro, com certeza ele vai conseguir terminar a atividade, porque é a área de interesse. Quer dizer, aí é uma inclusão, né, Isso Jaque? é uma inclusão. E outra coisa mais, as atividades precisam ser objetivas. Tem que, às vezes, não pode ser longa. Por causa da dificuldade de manter a concentração Sim. por muito tempo. Quanto menor a criança, menor é a sua atenção. E outra coisa, como melhorar a atenção? Quanto mais a gente aumenta a fonte dos textos, a gente vai facilitar para as pessoas que têm deficiência, para as pessoas que têm transtorno. Não só o TDAH, mas com a dislexia. Aumenta a capacidade de leitura. Então, na sala de aula, o professor tem que usar mapas, porque os mapas mentais, eles são sínteses de conteúdo. Não é porque a gente tem que diminuir o conteúdo, é porque se torna mais fácil para absorver. Sim, sintetizar. Né? Para que abranger tanto? O importante é que ele compreenda. Então, esse tipo de material, né, trabalhando os estados físicos da matéria, é muito mais fácil para uma pessoa que tem transtorno, tem deficiência, colocar a figura. Sim. O uso de imagem é fundamental para a pessoa. Então, a pessoa que tem deficiência, que tem transtorno, eles são pensadores visuais, eles aprendem no concreto. Só ouvindo, ele não vai pegar todo o conteúdo, um professor explanando em sala de aula, porque algo vai distrair ele. Outra estratégia também de sala de aula é não colocar o aluno que tem TDAH para sentar próximo de porta, de janela, porque qualquer pessoa que vai tirar vai tirar a atenção dele. Outra coisa também, que foi algo fundamental, eu era totalmente contra quem toma medicação. Mas hoje, sem a medicação, a pessoa com TDAH, ela não consegue. Não só a medicação é o tratamento, não. A terapia com o psicólogo. Essas duas eu vejo fundamentais. Indispensável, né, Jaque? Indispensável. Porque você tem que... Porque não é só o TDAH. Sim. Dentro do TDAH vem a ansiedade. A gente é 8 ou 80. As emoções, elas nos prejudicam muito. Então, às vezes, a gente coleciona fracasso porque as emoções não deixam. Você sofre para... Hoje eu estou tranquila aqui com vocês, mas em outros momentos, quando eu tinha que apresentar trabalho, meu Deus do céu, a noite era longa, eu não dormia. Porque você já estava pensando... Já estava sofrendo... Antecipadamente. Porque ia dar errado, porque isso é muito comum. Sim. Porque as pessoas, quando a gente esbarra numa coisa, quando a gente erra umas coisas, as pessoas, elas não sabem acolher, elas fazem julgar. E o mundo que a gente vive só pensa em julgar. É preguiça. Muito. Os próprios pais, eles chamam os filhos de preguiçoso. Preguiçoso, mal educado. Só diz que é a mãe. Mas é o transtorno.
Eu lembro de uma criança que eu fazendo um atendimento, ele estava na sala de aula, ele falou assim, ele não parava sentado. E a mãe reclamava porque ninguém sabe ler, essa escola não sabe lidar com o menino. E ele não sentava de jeito nenhum. Simplesmente eu peguei na minha sala e fui observar ele. E ele disse, tia, entende? Eu não consigo sentar, me dá uma agonia. Eu tenho uma agonia que eu não consigo me sentar. Então, depois disso, eu fiz uma fala com a mãe levou para o neuro. Sim. O neuro, ele já chegou, o comportamento já dentro da sala, que eu fui junto, já foi o comportamento de uma pessoa com TDAH. Já mostrando e o relatório já levou para a escola, o médico disse, olha, aí tem que ser medicação. E ainda disse assim, o médico, ele vai piorar, viu? 15 dias ele vai ficar pior, mais agitado, porque se adaptar à medicação. E hoje, o menino só tira 10 na escola. Então, você veja a importância profissional. Veja o quanto é importante você se descobrir, você saber quem você é, você se conhecer, você saber das suas habilidades, você também poder fortalecer aquilo que não é habilidade para você, você pode também estar buscando, estar fortalecendo. E como você fortalece? Quando você procura se conhecer, quando você procura conhecimento e procura o profissional certo para que possa estar sendo tratado. Não é falta de Deus procurar um psicólogo, não é falta de Deus você tomar fármaco para estar levando um tratamento, levando algo específico para a sua vida. Então, não é falta de Deus você estar procurando profissionais para que vocês possam estar sendo acompanhados, sendo tratados. Mas me diga uma coisa, você já falou aí que já entrou assim naquilo que nós estávamos para te perguntar. Mas vamos ver aqui, quais são as causas conhecidas do TDAH e como ele é diagnosticado de forma precisa? O TDAH é de ordem genética. É muito comum. No caso, a minha família, hoje eu já tenho umas 10 pessoas na minha família já com diagnóstico de TDAH. Fora aqueles que não buscaram ainda o diagnóstico. Mas foi depois da minha busca, todo mundo agora percebeu, porque é visível, né? Eu via bastante isso já em casa, mas eu via nos outros, né? Em mim eu não então você foi aquela que despertou o restante da família para que procurasse o diagnóstico. Geralmente na família, quando você vai investigar, quando tem um, provavelmente tem mais. Tem mais. Porque é hereditário. O diagnóstico, quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra. Com a forma precisa, sim. Psiquiatra e o psicólogo também faz esse encaminhamento. Porque se a gente vai buscar uma terapia, provavelmente muitos vão buscar a terapia com psicólogo por uma ansiedade. E lá ele vai perceber que vai tem descobrir características de TDAH. Então, vai ser esse encaminhamento para o neuropsiquiatra que vai ajudar a fechar esse diagnóstico. Porque precisa de relatório da escola, relatório do psicólogo para fechar esse diagnóstico. Porque quem fecha o diagnóstico é o médico. Então, é uma síndrome comportamental. Então, é muito importante. Está em evidência o comportamento. Sim. O comportamento do indivíduo. E muitas vezes, o TDAH ele é comorbidade muito no TEA. Mas o TDAH também tem outras comorbidades, que é a ansiedade generalizada, vários. E a gente sabe que depois da pandemia, né, ficou muito visível a questão da ansiedade. Mas por trás da ansiedade, muitas vezes tem outro diagnóstico, pode ser o TDAH. Então eu percebia, né, no TDAH, no meu diagnóstico, que à noite é uma pessoa que tem dificuldade de dormir. Uma pessoa que tem TDAH, se ela entrar no mundo das drogas, ela é 880, ou ela entra e não se envolve, ou ela mergulha. Então, muitas compulsões também é comum. Uma das minhas compulsões é trabalho. Se eu pudesse, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um desgaste mental. Sim. E físico, né? E físico. Então, a memória ela é muito comprometida por conta dessa exaustão que a gente sente. E, às vezes, as pessoas acham que é preguiça. Então isso precisa só o médico para isso saber em que nível. Eu tenho misto, né? O combinado eu tenho, porque eu tenho. Por isso que eu precisei tomar Ritalina desatenta de manhã. De manhã as pessoas acontecia aqui em casa que os filhos falavam comigo, parecia que não ouvia.
atendia o telefone, só escutava metade da conversa, porque voando no mundo da lua. Então eu já cometi muitos erros de jogar dinheiro no lixo, de sacar dinheiro, pegar o cartão, deixar o dinheiro lá, coisas assim que não. Deixou o dinheiro, aqui eu já perdi R$300, joguei no lixo. Quando o carro do lixo passou, que eu lembrei que meu marido tinha me dado um dinheiro e eu fiquei segurando na mão, fazendo as coisas. Sem querer eu larguei, soltei assim no lixo. Então, como é importante buscar ajuda, né, Jaque? Buscar ajuda é fundamental. É hoje, com esse tratamento que você está fazendo, com o uso do fármaco, você acha que melhorou e hoje você consegue fazer todas as suas atividades? Eu realizo todas as atividades e assim, esse ano, do ano passado para cá que eu comecei a usar medicação, porque o médico ficou insistindo em tomar medicação e eu digo, não, eu não quero ficar viciada em remédio. E depois ele disse, Jaqueline, você precisa, sem a medicação, você não vai levar adiante seus projetos de vida. E foi dito e certo. Então eu concluí todas as minhas pendências, cursos que eu tinha começado, não tinha terminado. Hoje você estuda, né, Jaque? Eu estudo, agora entrei, porque pessoas com TDAH, a gente diz, não começa e não termina. Mestrado, entrei no mestrado. Lá na faculdade mesmo, eu já digo, olha, gente, hoje eu digo, eu tenho TDAH, viu? Professor, capricha nessa prova. Eu digo que tem que ser prova objetiva e tem o direito. Você já conhece dos seus direitos, né, Jaque? Tem uma lei de 2021 que diz que a escola tem que assistir as pessoas que têm transtorno de aprendizagem e têm TDAH. Então, a prova tem que ser adaptada. Ele tem o direito, então a gente tem que fazer uso do nosso direito. Como é bom saber dos direitos para poder a gente cobrar aquilo que é direito nosso. Eu sentia muita angústia quando eu não tinha um diagnóstico. Porque é uma angústia que você não sabe responder. Quando você passa a se conhecer, é a melhor coisa. Quando você admite, você começa a superar. Eu estou vendo que eu estou superando a cada dia porque eu admiti. Eu digo, pode ser que eu coloque em risco a minha profissão. Porque, assim, às vezes as pessoas dizem para mim, Jaqueline, não parece que você tem TDAH no seu trabalho, porque eu levo tão a sério, mas eu só estou dando certo porque é a área de interesse minha, porque eu amo fazer. E porque você se colocou na disposição de você se conhecer, se autoconhecer e querer fazer o tratamento. Então, o transtorno, quem limita é a sua escolha, Sim. é a sua forma de viver. Mas o transtorno, ele não limita, pelo contrário, quando a gente passa a ter um TDAH tratado, a gente tem mais vontade de fazer muito mais. Hoje é uma sede de aprender. Já que eu queria ficar aqui com você o tempo todo, mas eu vi que você trouxe materiais aqui e eu quero que esse material aqui, explica pra gente como fazer. Esse material aqui, que é a Torre de Hanoi, que é muito usado pelo neuropsicopedagogo, né? Sim. Eu sou neuropsicopedagoga. Eu uso muito. Esse material, ele tem a função de trabalhar a atenção, trabalhar a memória de trabalho, trabalhar as funções executivas, que é a área que é muito comprometida da pessoa com TDAH. E a gente sabe, solução de problemas. Nem sempre a gente vai usar solução de problemas, colocando problemas no outro, né? Sim, sim. Às vezes a gente vai trabalhar num jogo, a gente trabalha essas possibilidades. Então, aqui, a regra desse jogo é mover uma peça de cada vez e nunca colocar a peça maior em cima da menor. Então, aqui eu vou distribuir, eu preciso montar essa Torre de Hanoi obedecendo a regra. Então, eu tenho que colocar, para montar a minha torre, eu tenho que mover essas peças até montar toda a torre. Então, aqui eu venho, aí venho para cá, não deu, aí eu vou ter que trazer para cá, para esse vir para cá. Então, esse vem para cá, eu tenho que mover. Então, muitas vezes a gente demora, eu demoro um pouco. No início eu demorava muito mais, porque a gente tem que mover essas peças e montar toda a torre. Ou aqui. Se ela vem daqui, eu tenho que montar ou no meio, ou aqui nessa lateral, no lado direito. Então, a proposta desse jogo é montar a torre. Então, atividades de atenção. Muitas vezes, quando a gente inicia com a criança que tem TDAH, nos seus 6 anos, porque às vezes o diagnóstico e o uso da medicação é a partir dos 6, 7 anos. Sim, sim. Não pode tomar cedo demais. Sim. Então eu gosto de trabalhar muito, né? Esse material aqui, ó, é área de armazenamento, é uma prancha. A área de armazenamento é o lado esquerdo.
A criança precisa ordenar da direita para a esquerda. Então, a área de armazenamento é onde a gente armazena as peças. Certo? Certo. E a área de execução é onde a gente vai executar a atividade. Então, a área de armazenamento, a área de execução. É tanto que eu coloquei, porque quando eu vou dar aula, Sim, sim. né, vou ministrar aula, eu preciso estar com esse material, com os nomes para poder o aluno entender. Sim. Então, área de armazenamento, área de execução. Sempre da esquerda para a direita. Por quê? Da esquerda para a direita. Porque é da esquerda para a direita que a criança escreve. E essa ordenação que a gente faz, usando no caso aqui, usando a moeda, essa ordenação da esquerda para a direita, a gente usando, indiretamente a gente está ordenando no cérebro. Está desenvolvendo a habilidade da criança, sim, da esquerda. sim. Então, a área de execução, ela vai executar no lado direito. Geralmente, o lado esquerdo, né, corresponde ao lado direito. Sim. E o lado direito, a esquerda, é o hemisfério, né, a essa troca. Então, aqui ele vai ordenar dessa maneira. Vai colocar essas moedas aqui. Então, por isso que a gente coloca, muitas vezes, para dar aula à criança, sim, a gente coloca, ou para dar aula aos estudantes, como eu dou aula no curso de neuropsicopedagogia e educação especial, a gente precisa desenvolver estratégia que facilite, trabalhe as habilidades. Porque aqui, essa atividade olho-mão, é uma atividade que melhora a atenção daquelas crianças que muitas vezes ela não tem foco em olhar sim, a atividade. Então, eu costumo utilizar para início um tipo de atividade como essa. Então, é muito importante no conhecimento, principalmente para a pessoa que tem o TDAH, é muito importante estar fazendo sempre atividades para desenvolver a atenção. E reforçar também, né? Quando a criança, no caso, às vezes ele chega no atendimento, ele não quer realizar nenhuma atividade, nem usar nenhum jogo. Mas quando eu uso, né, os reforçadores, que é a área de interesse deles, então essas fichinhas, ele é presenteado a cada vez que ele completa a atividade. Então é uma motivação para que ele tenha sucesso, tenha resultado, porque o importante é o resultado, de forma lúdica e prazerosa, não dessa forma enfadonha. Então, a escola, ela foge muito dessa proposta, porque é aquele ensino que só é escrever do quadro, tirar do quadro, que não desperta interesse das crianças. Ô, Jaque, eu quero te agradecer demais, demais por esse conhecimento. E nós vamos ficando por aqui, levando para você muita paz, muita graça e muita luz. Vai estar no nosso rodapé todos os instas, o Insta da Louvor para Cristo, da Pastora Jô, da Jaqueline, da Converte TV. E eu quero que você esteja acessando e você possa estar aproveitando do conhecimento que foi levado através dessa profissional. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.